Fala pessoal, o Gêmeo aqui, bora pro nosso segundo episódio da volta da série de Speedrun no canal, onde eu vou subir no rating desde os 1000 até os 2000 de rate, é uma faixa que a galera tem muita vontade de chegar, e eu vou passando em cada faixa de rate mostrando aqui o que você precisa fazer para melhorar, como punir os seus adversários, um repertório de aberturas para você seguir, para assim você ir subindo o seu rating, subindo o seu nível aqui no xadrez e no chess.com. Bora lá então para esse nosso segundo episódio. Eu vou lançar aqui um desafio procurando então um adversário. Nós vamos jogar a primeira partida de brancas. Vamos começar jogando com E4. Eu acredito que nessa faixa dos 1000 de rating, os dois lances mais jogados são esses aqui, né? O lance E5, mantendo o equilíbrio no centro, e a escandinava. Por algum motivo, o pessoal gosta de jogar a escandinava. Vamos lá jogar a nossa escocesa a 4 cavalos. Eu vou simplesmente desenvolver os cavalos aqui primeiro. Jogou ali o lance cavalo F6 e agora eu vou abrir com o lance D4. Cavalo toma D4. E aqui ela jogou tomando em D4 direto. Se você lembrar no último episódio, eu entrei nessa mesma posição, mas o meu adversário jogou bispo C5. Inclusive ele jogou muito bem a partida, resistiu ali bastante. Bispo B4 é o lance mais jogado, então aqui você teria que focar principalmente nesses dois lances, especialmente Bispo B4 é o mais jogado, mas eu acredito que nessas faixas de rate você vai ver muito lance Bispo C5 também atacando o seu cavalo. Mas aqui ela tomou em D4 direto. Esse lance não ajuda muito a posição das pretas, porque depois de dama tomar D4, ela não ganhou nada com isso, né? Apenas trouxe a minha dama para o jogo. Por mais que ataque essa dama agora com C5, isso não é um problema para as brancas, pois não é uma peça sendo desenvolvida, é um peão que tá atacando essa dama. E isso acaba enfraquecendo duas casas, a casa D6 e a casa D5, e esse peão ele fica atrasado. Então tem alguns problemas posicionais esse último lance que ela fez. Por exemplo, eu posso voltar a dama para D1 simplesmente, pois a dama ela continua controlando a casa D5. Jogou agora A6, que parece um grave erro já na posição, pois é um lance que está mexendo um peão só. Então, a abertura existe uma lógica de lances na abertura, onde você não deve perder tempos, né, gastar lances desnecessários com os peões. O seu objetivo é desenvolver peças. Então, cavalo por D4 já não foi muito legal. C5 foi um lance que criou uma série de debilidades e A6 é uma perda de tempo. Aqui uma questão, posso jogar E5 direto? Esse foi um tema que aconteceu na última partida do avanço E5. Se jogar dama E7, dama E2, continua atacando o cavalo. Esse cavalo vai ter que ir lá para G8 e aí leva cavalo D5. Aqui o E5 parece um lance forte, né? Então E5, a grande diferença é que não trocou aquele bispo lá de F8. Então depois de dama E7, dama E2, não tem casa para esse cavalo, o cavalo tem que ir para G8, já vai levar cavalo D5 e aí vai ficar muito mal. Bom, e aí ela começa a perder tempos. Nós vamos jogar agora bispo C4 para atacar F7. Não pode jogar B5, senão leva bispo por F7, rei por F7, dama F3 cheque, dama por A8. Tá caindo a torre lá de A8. E agora veio D6. Bom, um lance é simplesmente rocar, pois se tomar em E5 tem bispo toma F7 cheque. Vamos lá, eu vou seguir desenvolvendo simplesmente as peças, colocar o rei em segurança. E olha, deu muito certo a abertura, né? Temos aí uma vantagem boa na posição. Veio com bispo E6. A princípio, tomar esse bispo faz muito sentido para não perder tempos. E agora que é o momento de encontrar como atacar esse rei, porque ela está com o rei no centro, não desenvolveu as peças. Qual seria a melhor forma de jogar essa posição? Um lance natural é tomar em D6, mas pode ser, né? Pode ser tomar em D6 para abrir a posição, porque se eu jogar um lance como bispo F4, D5, tá fechando. Se eu jogar dama G4, dama D7 e agora tomar em D6, talvez tenha cavalo F6. Parece muito natural tomar em D6.
E contra esse eu penso em dama G4, né? Dama G4 parece um lance. Cavalo E4, se bispo H2, rei H2, dama H4, cheque, rei G1, dama por E4, né? E dama H5, cheque, G6, também não parece ser bem o caminho. Vamos jogar com dama G4. Eu ataco o peão fraco de E6, ataco G7. A posição está muito aberta, né? Então começa a ter ideias como bispo G5, torre D1. Percebe que todas as minhas peças estão chegando, enquanto ela está aqui com o rei centralizado, né? E sem desenvolvimento. Vamos trazer agora esse cavalo para cá, Z4, pois eu ameaço jogar cavalo toma D6. É interessante sempre prestar atenção primeiro nesses lances que criam ameaças diretas, né? Como por exemplo, cavalo E4 ameaçou tomar, tomar e tomar em G7. Aí vai ter que jogar cavalo E7, bispo G5, cravando. Já tem um peão a mais e ataque. Eu ainda posso buscar se tem algo melhor do que isso, né? Por exemplo, um bispo G5 pode ser uma possibilidade, mas aí cavalo E7, né? Se bem que cavalo E7 eu jogo torre de AD1. Bom, esse aqui é o mais simples, né? O mais simples é tomar em D6, dama D6 e toma em G7. Pode ser o mais simples da posição, ainda que esse aqui pareça bem razoável também, né? Eu vou jogar tomando em D6 com cheque e depois eu faço dama tomar G7. Então, é uma sequência de lances bem forçada, né? O outro era mais tinha mais ameaças, para ser sincero, né? Porque tinha a ideia de torre D1 cravando esse bispo. Talvez nessa brincadeira acabasse pendurando mais alguma coisa, entregando mais material, né? Porque agora, depois de tomar dama toma, vai ter o cavalo E7 ainda. E aí, quando eu jogar bispo G5, vai ter ainda um torre G8, né? Quer dizer, torre G8 não, né? Tá caindo E7. Torre E8. Vai ter que jogar um torre de H E8. E aí parece que falta um lance para ganhar a partida, né? Ó, jogou torre de D E8. Se agora eu jogar bispo E7, toma de dama. Se eu jogar a torre D1, ganhando um tempo em cima da dama, ainda vai ter dama C7. E ainda tá segurando, tá com peão a menos, mas a posição ainda não desmoronou por completo, né? E agora? Eis a questão, tá jogando torre G8. Tá jogando um torre G8. De repente atacar esse peão de E6, mas aí tá tirando um cavalo e defendendo esse peão. E o que mais que eu poderia tentar? Eu vou jogar aqui torre de F para E1, atacando o peão de E6. Pois se jogar agora a torre de HG8, eu posso fazer dama F7. Torre por G5 cai a torrinha 8. É, jogou esse lance, cavalo D5. Querendo simplificar a posição, eu vou manter as damas, que pode ser mais difícil para ela jogar com as damas. Então, vou fazer dama H6, ameacei torre por E6 de novo. E com as damas, esse rei pior vai ser muito mais complicado de jogar com as pretas, né? Estamos com peão a mais e ainda atacando esse peão fraco. O que ela poderia tentar fazer para defender? Um dama F7? Dama F7 pode ser uma ideia, que defende o peão de E6, e aí pode tentar a torre G8 depois, para criar algum contrajogo na coluna. Só que aí C4, jogou torre G8 direto. Mas aí eu não posso simplesmente jogar torre toma E6? O que acontece aqui depois de torre por E6? Torre por E6, eu ameaço o cavalo. Bom, aí ela entregou tudo, né? Pois toma em E6, dama E6, tá caindo em G8. Olha, até aqui ela estava conduzindo bem ainda a partida. Assim, tava segurando as pontas, né? Para não cair a casa. Mas aqui acaba caindo material, vai cair uma torre inteira. Bom, temos aí uma escocesa, 4 cavalos, funcionando
né? Você pode chamar de abertura dos 4 cavalos, ou pode chamar de variante escocesa dos 4 cavalos. Tem alguns nomes que você pode dar para essa variante, que é uma mistura de 4 cavalos com escocesa. Ela é muito simples de se jogar, por isso que eu acho interessante para quem está aí nessa faixa de rating até os 2000, sempre vai cair nesse tipo de posição e conforme vai repetindo o mesmo tipo de posição, você vai ganhando experiência e vai tendo uma vantagem em cima do seu adversário. Pois existem outras aberturas, como a italiana e a Rui Lopes, que são aberturas excelentes. No entanto, essas aberturas elas acabam dando mais opções para o seu adversário, e isso às vezes pode tornar a tarefa de dominar essa abertura um pouco mais difícil, né? Bom, agora vamos jogar para dar mate aqui, jogar a torre D6, torre D6 cheque, e começar a avançar o peão até promover. Vamos jogar ali avançando o peão de G, promover e dar um mate escadinha, né? Jogar G5, deixei ali um pré-move já, achando que ela ia jogar um C3. Mas aqui temos mate em poucos lances. Vamos jogar G6. E agora G7 e G8, dama. Bom, vamos lá. Jogamos aí essa escocesa. Eu vou dar uma revisada para mostrar ali alguns erros que ela cometeu na abertura e já vamos partir aí para a próxima partida. Mas tá aí, essa é a abertura que eu considero a melhor abertura de brancas contra E5 para quem tá nessa faixa de rate. Vai ser muito mais fácil de você jogar, tá? E na nossa série, dando continuidade aqui na série, pretendo continuar jogando ela, então vai ter mais partidas jogando essa posição. Faz um teste aí nas suas partidas para você ver como não vai ficar mais fácil de jogar a abertura. E por enquanto o pessoal jogou assim cometendo uns erros mais estratégicos, né, igual nessa partida, mas tem uns teminhas táticos interessantes em algumas posições também. Vamos ver nas próximas o que vai surgir. Bom, agora ela está esperando, enquanto não joga. Vamos lá, só vendo aqui a abertura. Jogou cavalo por D4, né? Ó, abandonou agora a partida. Vamos lá, então. Vamos fazer a revisão dessa partida. Eu vou fazer a revisão eu mesmo aqui, enquanto não temos aí revisão para todas as partidas. Jogamos a escocesa 4 cavalos. Abrir ali com lance D4 e vir agora cavalo D4. Então você pode até ir anotando os lances que vão jogando aqui no desafio de speedrun. Já jogaram o bispo C5, agora jogaram cavalo por D4. Que é um erro, pois está desenvolvendo a minha peça e ficando sem uma peça desenvolvida. E aí tem outro erro na sequência que é o C5, pois ataca essa dama debilitando muito as casas. Aí dama D1, apesar da dama voltar para a casa inicial, a dama está controlando D5, está controlando D6, e ela não atrapalha as outras peças. Em D3 atrapalharia o bispo, em D2 atrapalha o outro bispo, então em D1 ela não atrapalha ninguém. E aí depois de A6 já levou o E5 e o cavalo está sem casa, o cavalo tem que voltar lá para G8, a posição fica meio desastrosa aqui já para as pretas. Aqui se jogasse B5 já levava mais um tático, bispo F7, dama F3, caindo lá a torre de A8 e logo a posição acabou colapsando, né? Ok, dama G4 e aí é o momento que cai um peão, já começa a cair bastante ali a posição dela. Vamos lá para a segunda partida. Vou lançar um desafio então. Vamos lançar esse desafio procurando aí um adversário. Agora vamos jogar de pretas. O adversário tem ali seus 1074 de rating e veio com o peão da dama. Então é hora de usar uma abertura que eu usei no primeiro episódio também, que é o Gambito da Dama. Só que aqui ele veio com o sistema London, né? E sistema London é uma abertura muito usada também nessas faixas, né? Que é uma abertura simples também de ser jogada, então as brancas jogam sempre fazendo essa formação com bispo em F4, E3, D4, C3. E aqui vai uma recomendação para você jogar contra London, que essa é uma linha que vai funcionar muito bem, que é levar a dama para B6. Dama B6 já pressionando lá o peão de B2.
Por que isso? Porque o bispo ele saiu muito cedo da ala da dama, então ele para de defender essa ala da dama quando o bispo sai para F4. Ele jogou aí dama B3 e agora eu faço C4 atacando essa dama. E aqui vai ter um conceito estratégico interessante, né? Que eu tenho peões dobrados. Só que nem sempre ter peões dobrados é algo ruim na posição. Por exemplo, aqui eu tenho peões dobrados que são bons. Isso porque a torre de A8 ela começou a jogar e esses peões eles estão avançando. Eu estou jogando B5 seguido de B4, assim já criando contra-jogo na ala da dama. Pois eu vou conseguir me livrar desse peão de B4 já, aproveitando um tema tático, que a torre de A1 ela está em defesa. Então eu já me livro desse peão e eu estou pronto até para voltar o cavalo e jogar o B5, B4 de novo, criando debilidades na ala da dama das brancas. Então é uma ideia muito interessante essa ideia de jogar com dama B6. Se pega esse conceito que nem sempre peões dobrados são um problema. Na verdade, aqui é o que me dá iniciativa são os peões dobrados. Bom, tô ameaçando o cavalo C2 duplo, provavelmente torre C1, é o lance que vai ser jogado. E aí eu não vejo nada melhor do que simplesmente voltar o cavalo para C6, desenvolver as minhas peças e em algum momento jogar o B5, B4 de novo para criar as fraquezas na ala da dama. Pois quando chegar o B5, B4, abre essa coluna, eu vou poder pressionar ali o peão de B2 em muitas posições. Jogar agora E6, só que eu vou desenvolver primeiro, eu não vou sair jogando B5 e B4 feito um louco aqui sem ter desenvolvido as minhas peças. Vou jogar bispo E7 primeiro, eu posso até jogar um H6, pergunto o que ele quer fazer com esse bispo, vai que ele troca, já me dá o par de bispos, e ainda eu dou a casa H7 para o meu bispo de F5. Pronto, agora que eu desenvolvi, coloquei as minhas peças em jogo, eu estou pronto para fazer o B5 seguido de B4. Assim, criando fraquezas, criando debilidades na ala da dama. Qual seria o meu plano? B5, B4, ele toma, cavalo toma e está vindo torre A2. Vamos lá, jogar B5. E a ideia é fazer B4 já no próximo lance. Eu posso pensar em tomar até, mas esse aqui parece mais forte. Vamos jogar com B4. Peão toma, cavalo toma, bispo toma. Ataca o cavalo de D2. E agora eu vou conseguir entrar com a minha torre lá na ala da dama, fazendo torre A2. A verdade é que não vai ser nada fácil de defender esse peão de B quando a minha torre chega em A2. Ameacei torre, toma B2. E basicamente ele está perdido, né? Toma de G. Aqui ele dobrou os peões, que não tem problema nenhum também. Pois agora eu tenho um par de bispos e vou ganhar o peão dele de B2 também. Olha como que chegou rápido o meu contra-jogo na ala da dama. Em um plano muito simples, né? Eu não fiz nada demais na posição. Depois que trocou as damas, somente avancei os peões ali na ala da dama, me livrei do peão dobrado e depois chegou de novo o lance B4. Vou agora tomar em B2. Temos um peão passado de C e esse peão, ele candidato aí a promover muito rápido, pois eu estou jogando agora com bispo D2 e C3 e C2 e dama, né? Bispo D2 eu ameaço já a torre de C1, ameaço também o peão de E3, vai acabar caindo agora mais material e o peão de C ele está disparando aí nessa brincadeira. Tá aí uma posição que ele já não vai conseguir jogar mais, porque vai cair muito material. Olha só, e é tudo forçado, né? Eu tomo em E3, disparo o peão em C e acabou a partida. Bom, tá aí, ó. A primeira partida vimos aí uma abertura que é muito boa para jogar contra E5. Eu considero aí a melhor abertura. Vamos colocar junto com a italiana, a melhor abertura até a faixa dos 2000. Eu já joguei tanta italiana nesses episódios de speedrun, que é bom dar uma variada, mas essa 4 cavalos é ainda melhor no quesito não dar opções para o oponente, porque a italiana ainda dá muita opção.
essa não dá opção nenhuma. Basicamente, você sempre vai cair naquela posição onde desenvolve ali os 4 cavalos e avança o peão para D4. Então, se você se especializar naquilo, você vai conseguir sempre estar na frente do seu oponente. E aqui na segunda partida, vendo uma maneira muito interessante de jogar contra o London. Olha a nossa conexão caindo aqui. E vai voltar? Vai voltar ou não vai voltar? Vai voltar. Por sorte, vai voltar. Não sei, eu achei que não ia voltar agora não. Jogou esse torre 1, posso já promover. Eu vou segurar um pouquinho, vou jogar bispo D2, porque às vezes eu consigo promover numa situação melhor. Por exemplo, jogar torre B1 agora. E eu não vou apenas trocar o meu peão ali, a pegar uma qualidade a mais. Aqui eu vou ganhar uma torre inteira. Né? Porque se tomar em B1 eu promovo, já tomando em B1. Se não faz nada, eu tomo lá em F1 e estou promovendo depois, avançando assim o peão de C. E aí não dá mais, né? Ele vai ter que abandonar a partida. Uma coisa que é interessante, que eu falei de limitar as opções do oponente, é que se você joga aberturas onde você sempre está sabendo o que fazer no meio jogo, a sua vantagem é muito grande contra um oponente que está criando os planos na hora, né? Então ele está ali sempre caçando o que fazer e você já sabe para onde levar as suas peças, né? Então sempre eu explico isso para os meus alunos, né, de conhecer as posições do meio jogo. E aí fica mais claro o porquê limitar um pouco as opções na abertura. Pois assim, na maioria das vezes, você sabe para onde você está indo. Bom, então sobrou uma torre a mais aqui, uma torre inteira de vantagem. Estou ameaçando o bispo G5. O cavalo está sem casas. Será que ele vai seguir jogando isso aqui ainda? Bom, vai seguir jogando aí pelo jeito. Jogar F5, atacando esse cara, atacando o bispo de de G4, trazer o bispo para F4 e queremos dar mate, né? Colocar o bispo aqui em G3, trazer a torre e jogar torre B1, conseguindo dar mate. Deixa eu jogar esse bispo G3 rápido, pois aí eu tiro as casas do rei, o rei não vai conseguir escapar. Atacamos a torre, vai voltar, quer dizer, atacamos o bispo com a torre de B8. E agora posso dar um cheque. Ele vai jogar cavalo G1. Olha que louca essa posição, né? Porque depois de cavalo G1, ainda pode mexer o peão de H quantas vezes quiser, né? É que eu ia falar que ia ter teminhas de afogamento, né? Só que se joga bispo E6, rei E6, ainda pode fazer H4. Talvez ele jogue aí H4, H5 para tentar uns teminhas de afogamento. O último truque, né? Vai que cola, né? Tem que tentar o último truque. Agora vou jogar tomando esse cavalo mesmo. Depois eu tento dar um mate. Jogar esse. E aqui fazer um rei F6. Jogar F4 e vai ir até o mate, né? Posso jogar F4. Ameacei bispo E4 mate. E aí ele tá buscando aí os afogamentos, mas não deu tempo. Acabou levando mate primeiro. E aí já era. Chegamos aí a 1073 de rating. Essa primeira faixa de rating tá rápida aqui, pois no início quando você começa a jogar numa conta, ela sobe muito rápido, né? Então tá subindo bastante ali o rating. Então enfrentamos um sistema London dessa vez, bem clássico. Ele colocou aqui os peões em E3, D4, C3. E aí vem dama B6, a ideia para explorar a ala da dama que está vulnerável. E aí um conceito importante, quando joga C4 e troca, os peões dobrados nem sempre são uma fraqueza, nesse caso é uma vantagem, é o que me dá vantagem, pois a torre está jogando e eu vou tentar o plano de B5, B4. Aproveitei o teminha tático e depois de desenvolver as peças, legal pegar a casa ideal das peças, eu faço de novo ali o B4 até que cai o peão de B2. Bom, relativamente simples até a partida, logo cai o material, só seguindo
esse planinho na abertura. Ele acabou não tendo muitas chances por aqui. Bom, no último episódio eu joguei 3 partidas, eu achei que ficou longo demais. Então, nesse episódio de hoje, eu vou jogar apenas 2 partidas para ficar um pouco mais dinâmico. Mas me conta aí o que você prefere. Prefere episódios mais longos, episódios mais curtos? Para eu saber como fazer aqui nos próximos episódios dessa série. Se você tá gostando, deixe seu like aí no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se de repente você tá querendo aprender mais sobre xadrez, tendo um método de treinamento estruturado, com passo a passo para você evoluir no jogo, entra para a lista de espera da próxima turma de alunos da Chessflix, o link está aqui na descrição do vídeo. Entrando para a Chessflix, você vai poder ter aulas diretamente comigo e um time de grandes mestres, beleza? Bom, então é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje e até a próxima.